Pessoas de necessidade especial, PNE. Então essa galera, sim, ao longo da história da educação foi excluída. Então inclusão é isso. Questões de prova brincam muito com essa questão da inclusão, tentando engabelar você, ou seja, confundir você com a questão da inclusão e da inserção. Cuidado para não confundir uma coisa com a outra. Inserir é diferente de incluir. Qual é a diferença entre um e outro? Inserir. Inserir significa dizer que o cara está dentro. Ele está ali dentro. Mas ele não está no papel ativo. Ele está no papel o quê? Receptor. Um papel passivo. Então, por exemplo, o moleque está lá dentro de sala de aula, está assim, ó. Ele está inserido, porque ele está ali dentro. Agora ele está incluído? Está incluso? Não. Beleza? Ele não está incluído. Ele não está incluso. Beleza? Pelo contrário, ele está ali numa situação passiva. Então a inclusão, ela é além de uma inserção. Porque além dele estar inserido, ele está o quê? Numa relação participativa. Grave isso no teu coração, meu amigo. Grave isso, porque tu vai me agradecer. Porque uma questão sobre isso cai. E vai cair na tua prova. Tá? E você vai matar exatamente, né? Matar, acertar, digo, né? A gente vai falando gíria, né? Mas, enfim, a pessoa às vezes não entende. Você vai acertar essa questão exatamente com essa sensibilidade que eu estou te dando aqui. Tá? Para você entender a diferença de um para o outro. Ok, beleza, legal. Tá, show. Educação especial. Legal. Educação especial voltado para quem? Pessoas de necessidade especial. Tá? E o que é uma pessoa de necessidade especial? Todos aqueles que têm alguma relação ou de deficiência laborativa, física, ou de superabilidade, superdotação. Então a gente está falando da galera que é superdotada, uma galera que tem uma superabilidade, né? Uma galera que tem alguma deficiência, seja ela física, mental, enfim. E o que a educação especial é dita na relação da LDB? Ela é dito o seguinte, que a matrícula é preferencialmente na rede regular. Beleza? A matrícula ela é preferencialmente na rede regular. Então vamos lá. O que é isso? Preferencialmente na rede regular. A educação especial ela é oferecida por lei. Ela tem que ser oferecida. Mas ela é oferecida onde? Na rede regular. E assim, nesse aspecto, assim, os colégios públicos eles têm até uma grande preocupação. Até porque eu já sou servidor público já há quase 3 décadas. E assim, desses quase 30 anos aí de professor, de tudo isso aí que a gente está vivendo, muitas coisas assim a gente vai reparando na prática, né? E assim, o número de pessoas, o volume, né, a demanda, vamos dizer assim, da relação de educação especial é cada vez maior. É uma situação que a gente vê, né? Assim, tem inúmeras explicações para isso, várias teorias, não vamos aqui teorizar, porque a gente está falando aqui questões de prova, mas é uma situação então que até mesmo os colégios públicos, quem já trabalha de contrato, já tem alguma matrícula, né, em alguma rede, sabe bem o que eu estou falando, beleza? Aquela questão da educação especial, do ensino à distância. O ensino à distância, nessa relação que nós vivemos aí de uma pandemia, e estamos vivendo ainda, né, gente? Temos que ter uma certa preocupação, né? Não vou falar que a pandemia acabou, não.
tá? Ainda tem gente morrendo ainda de Covid. Claro, está diminuindo, mas passamos aí por uma fase mais crítica, vamos dizer assim, né, da pandemia. Ganhou muita força, né? Essa questão da educação à distância. E o que a LDB ela fala sobre educação à distância? Né? Ela diz o seguinte, principalmente no aspecto do ensino fundamental. Ela diz que o ensino fundamental, tá? E já aproveitando falar de ensino fundamental, né? O ensino fundamental no turno parcial ele é realizado em 4 horas, no turno integral são 7 horas, correto? E, obviamente, em relação à distância, do EAD, né, do ensino à distância, para o ensino fundamental apenas em caráter emergencial. Veja bem, quando eu dava aula de LDB antes da pandemia, eu imaginava esse caráter emergencial, estou falando do Rio de Janeiro, né? Hoje, mais especificamente, essa aula está sendo transmitida aqui de Nova Iguaçu, então eu imaginava o quê? Enchente, não é? Quer dizer, são as emergências que normalmente a gente tem aqui, da onde que eu estou tendo essa transmissão, né, dessa aula. Nunca imaginar, né, uma doença, né, uma pandemia como essa que, claro, obviamente, foi um caráter emergencial, por isso que teve essa relação do ensino à distância colocado, né, porque foi considerado como uma relação especial, até porque você há de concordar comigo que, né, foi a maior pandemia da história da humanidade. Então, é essa situação que estamos colocando aqui. Beleza? Tranquilo? Maneiro? Meus amigos, a questão da avaliação que também sempre cai em prova. A LDB, ela aponta para a relação da avaliação uma coisa muito importante, muito interessante. Ela diz que a avaliação ela tem que ter, né, preferência para critérios qualitativos sobre quantitativos. Claro, é uma lei de diretrizes e bases que ela inclui muitas coisas do pensamento de uma pedagogia mais moderna, tá? E, obviamente, quando a gente pensa nessa questão da avaliação quantitativa, a gente está pensando numa avaliação tradicional, que é aquela da nota, que é aquela do conceito A, conceito B, né? Que é aquela que a maior parte de nós fomos avaliados ao longo da nossa história educacional, né? Da nossa vida educacional, da nossa vida na educação, né? E a LDB fala que não, pô, meu amigo, a LDB, critérios qualitativos sobre quantitativos. Então, o que é isso? Isso traz para o professor, até porque é uma ferramenta do professor, o quê? Utilizar a avaliação como um elemento que direcional. E, obviamente, uma avaliação que é baseada no bom senso. No bom senso. Se você está vendo que a avaliação que você está aplicando, ela não está surtindo efeito na relação da aprendizagem do aluno, numa relação de você nortear, direcionar o seu trabalho para que você alcance o objetivo, você não precisa manter essa forma de avaliação. Você pode alterar essa forma, né? Até porque a própria pedagogia explica, dizendo que a gente tem uma avaliação diagnóstica, temos uma avaliação formativa, né? Temos uma avaliação dialógica. O que é uma avaliação dialógica, né? Uma avaliação baseada na relação do diálogo, né? É a avaliação que concebe o erro como aprendizagem, como Maria Esteban fala, né? E cai muito em prova. Então são situações que são entendidas hoje nessa relação de avaliação, tá? Questões temáticas que também costumam e cairão muito na sua prova. Beleza? Tranquilo, meus amigos? Show de bola, né? Muito bacana, né? Vamos falar então um pouquinho agora
né, de outra lei. Depois a gente volta um pouquinho para a LDB e vamos ver alguns slides, né, para a gente falar exatamente sobre tudo isso que a gente está falando aqui, só que de uma forma mais visual. Vamos lá, vamos ver. Então, eita, botei aqui matriculado de Nilópolis. Então temos aqui alguns slides, né? Vamos a esse. Bacana, né? Pois bem, a LDB, ó, falando ali sobre os objetivos, educação compreendida como processo de formação humana. É dever de quem? A educação da família e do Estado, né? E qual o objetivo? O pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e a qualificação para o mundo do trabalho, né? Então, são questões que você tem, né? Ligados exatamente a isso. Pois bem, os princípios, igualdade de acesso, permanência na escola, liberdade, pluralismo de ideias, tolerância, coexistência entre o público e privado. O que é isso? A existência tanto de instituições públicas quanto privadas, né? Beleza? A gente vai falar um pouco sobre isso. Vamos falar depois de sistemas de ensino, né, que versam basicamente bastante sobre essas questões. Gratuidade no ensino público, valorização do profissional, gestão democrática, padrão de qualidade, né? Valorização extracurricular. O que é isso? É a relação do conhecimento prévio, é a relação da historicidade, é entender que o aluno ele não deve ser visto mais como uma tábula rasa. Então, obviamente, ele tem que ser visto exatamente dentro dessa relação e, claro, sendo colocada, né, em destaque, né, exatamente com base nisso tudo que a gente está falando. Beleza? Anderson, volta aqui, olha para mim um pouco e me diz se tem algum macete isso aí. Claro que tem, meu amigo. Aqui, ó, deixa eu voltar aqui para você. Claro que tem. Os princípios da LDB são sinônimos de igualdade, liberdade e fraternidade. Então, se você está fazendo uma questão, está fazendo sua questão na prova, tá? E lá na prova, você entendeu que é um sinônimo de igualdade, de liberdade, de fraternidade, é um princípio da LDB. Exemplo, pluralismo de ideias. O que é isso? Isso aí significa que é uma educação democrática. É uma educação que é aberta, que é baseada no diálogo. Não é uma educação que tem que ter uma ideia soberana sobre outra. Ah, Anderson, pô, isso é óbvio. Isso é óbvio para a galera que é dos anos 90 para cá. Pessoal aí que ainda viveu sobre as asas da ditadura militar, sabia que não era bem assim. As coisas eram ensinadas como uma verdade absoluta. A própria palavra professor, aquele que professa, e a própria palavra aluno significou ser sem luz, né? Ou seja, aquele cara que não tem ideia. Ele tem que aproveitar o que o professor professa, pô. Tá? Então a educação nem sempre foi vista assim. E ali
ele ratifica naqueles princípios. Vamos lá voltar para o slide. Vamos lá. Pois bem, característica dos níveis de ensino. Olha só o que eu chamo a atenção para a galera, meu amigo. Nível. Então, nível, a gente está falando sobre o quê? Educação infantil, ensino fundamental, ensino médio. Educação infantil, ser humaninho de 0 a 3 anos, creche, né? Vamos falar das etapas, né? Creche pré-escola, creche 0 a 3, pré-escola 4 a 5. Isso mesmo, tá? Desenvolvimento integral da criança, não existe reprovação porque a avaliação é baseada em observação e registro. O ensino fundamental, que é de mínimo 9 anos, né? O indivíduo, o ser humaninho, ele ingressa aos 6 anos de idade, tá? E o objetivo é desenvolver a capacidade de aprender, fortalecer vínculos da família, solidariedade humana, né? E, claro, tem pelo menos 4 horas, porque 4 horas de trabalho diário significa o período parcial. E o período integral, grave no seu coração, é o de 7 horas de trabalho diário, tá? E o ensino médio, que é o aprofundamento dos estudos, né? Com mínimo de duração de 3 anos, desenvolvimento, tecnologia, né? Preparação para o trabalho. Então ele meio que herdou um pouco do antigo científico, né? Aqueles que são mais contemporâneos aí sabe o que eu estou falando. Então tá lá, ó. Dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a garantia da educação básica, obrigatória e gratuita dos 4 anos, opa, a pré-escola aí, meu amigo, beleza? Aos 17 anos de idade, claro, período aí escolar aí, né, do indivíduo. A educação é direito constitucional de todos, dever do Estado, da família e da sociedade, né? Visa o pleno desenvolvimento, exercício da cidadania e qualificação para o trabalho e outras coisas que nós também já falamos e ratificamos bastante aqui, beleza? Legal? Nessa parte introdutória da nossa aula. Bacana, né, meus amigos? Dúvidas, perguntas, colocações, comentários, bate-papos, tranquilo? Delicinha, né? Bacana. Vamos falar um pouco agora sobre a Base Nacional Comum Curricular, a famosa BNCC. Tema que, nossa, cara, como cai em prova, vai cair, né? Claro que vai cair e obviamente você não vai errar, porque, meu amigo, é fácil, tá? Se ligar no que eu vou falar aqui, é fácil, tranquilo, beleza? Pois bem, primeira coisa, você tem que entender o que é a BNCC. Entender o que é a base. O que é a Base Nacional Comum Curricular? É um documento normativo, é um documento que define as competências essenciais do que é ensinado nas escolas. Beleza. Tá, isso aí você leu lá. Isso aí você viu aí na internet. Mas o que significa isso? Definir as competências essenciais do que é ensinado nas escolas. Vou te falar. A minha primeira matrícula pública foi de magistério do estado do Rio de Janeiro. E eu fui trabalhar num colégio muito simpático, no município de Caxias, que era a Metropolitana 5, ainda deve ser, chamada Escola Bezerra de Menezes, ali no Parque Lafayette. E ao entrar para trabalhar, jovem, né? Garotão,
para trabalhar lá na escola, eu cheguei lá para o diretor, coordenadora, sei lá, pedi lá o conteúdo programático, né? Até porque as turmas que eu dava aula lá era o primeiro, segundo ano e terceiro ano do ensino médio. Era uma turma de ensino médio, era noite, colégio, que eu dava aula, inclusive, no turno noturno. E ali eu tive uma surpresa. Quando o diretor, coordenadora, falou, não, professor, aqui você que faz aí e dá a tua aula. Ou como assim? Até porque eu vinha de colégios privados e eu trabalhava em redes grandes de colégio, e um desses colégios que eu trabalhei nessa época era o GPI, que, como o pessoal que já estudou lá sabe o que eu estou falando, era uma coisa padronizada. Você tinha ali a apostila que tu tinha que seguir, você tinha aquele conteúdo ali que tu tinha que seguir, e ao ingressar na educação pública, eu descobri que naquele momento ali, na década de 90, não existia isso, ok? Então muitas coisas vieram na minha cabeça. Porra, caramba, como é que o cara vai se preparar para o vestibular? Como é que o cara vai... A aula que eu dou aqui, e o cara que tem aula em outro colégio, o cara está estudando outra coisa que não tem nada a ver. E, claro, tinha coisas que beiravam um absurdo. Exemplo, um colega meu, professor de matemática, que dava a mesma matéria para o primeiro, segundo e terceiro ano. Coisas assim que beiravam o esdrúxulo do que a gente pensa em educação hoje. A BNCC, ela veio para mudar isso. Por quê? Porque a BNCC, ela não é o currículo, mas ela é a norteadora do currículo. Ela vai direcionar a construção do currículo das escolas. Por quê? Porque ela vai definir uma coisa chamada núcleo comum, ou núcleo básico, ou a base, que é o que ela fala da base, né? Ou seja, aquelas competências, aqueles assuntos, aquelas disciplinas, aqueles temas que todas as escolas do Brasil, não importa se é em Caxias, não importa se é no Acre, não importa se é em Porto Alegre, todas as escolas do Brasil, não importa se é pública, se é privada, se é municipal, estadual, federal, todas as escolas do Brasil terão que seguir aquilo ali, aquele núcleo básico. Agora, Anderson, por que você falou, embora leve esse nome curricular no nome, né? BNCC, Base Nacional Comum Curricular. Por que a BNCC ela não é definida como um currículo? Ela não é o currículo, mas sim norteia o currículo. Porque o currículo das escolas ele é formado pela Base Nacional, que é o núcleo comum. Ok, já entendeu. Todo mundo tem que ter aquilo ali. Legal. E a parte diversificada, que é, obviamente, definida pelo sistema de ensino, no caso, pelo Estado, no caso, pelo município, no caso, pelo projeto político-pedagógico da escola, ou até mesmo pelo plano de aula do professor. Beleza? Que corresponde à chamada parte diversificada. Então, por exemplo, Nilópolis. Lá em Nilópolis, por exemplo, entende-se que é interessante que os alunos estudem sobre a história de Nilópolis. Veja bem você, isso não está no núcleo comum. O cara lá no Acre não vai estudar sobre a história de Nilópolis, né? Mas isso entra no quê? Na chamada parte diversificada. Então, veja você, por exemplo, pessoal de geografia normalmente, né? Puxar a sardinha um pouco para minha área. Também, além de pedagógico, eu sou professor de geografia. A guerra na Ucrânia, que hoje se fala muito sobre isso. Teoricamente, você talvez não falaria
sobre essas questões da Ucrânia, com o foco que você está dando hoje, se não fosse por uma guerra. Então, isso aí, de repente, não configuraria no chamado núcleo comum, mas, claro, evidentemente, ele configura numa parte diversificada. Eu chego lá, boto no meu plano de aula, entendeu? Porque meu aluno se interessa sobre essa questão, até porque está passando na televisão, ele vê na internet, né? Questões de o preço das coisas está aumentando. Ah, tem a ver com vira e mexe, pessoal, por causa da guerra na Ucrânia. Então ele quer entender aquilo ali. E é interessante que ele entenda, né? Sobre aquilo ali. Enfim. Então são pontos que você tem. Então, o que acontece? A BNCC, ela é como se fosse um subconjunto dentro do conjunto, né? O currículo, que é o grande conjunto, ele é um subconjunto formado por outros subconjuntos, que além da BNCC nós temos o quê? Temos a parte diversificada. Beleza? Aí entra, no caso, o currículo da rede, entra o Plano Municipal de Educação, entra o projeto político-pedagógico da escola. A escola aqui é uma escola rural, então é interessante que o aluno aprenda matérias, temas, temáticas sobre a questão do campo, do plantio. Entendeu? Aqui já é uma escola, por exemplo, já trabalhei em municípios turísticos. Que me vem à cabeça dois que eu tive matrícula, Saquareme e Cabo Frio, que eram turísticos. Então, toda uma situação ali da parte diversificada voltada para a questão turística. Então, isso é a BNCC. Isso que é a base Nacional Comum Curricular. Entendeu? São questões que temos que entender e, assim, destacar para compreender as questões. Beleza? Então, é a relação que você tem. E, claro, a BNCC, meus amigos, ela nasce de um mix de ideias, vamos dizer assim. Como assim, professor Anderson? Um mix de ideias. Um mix de ideias que pega Unesco, né? Pega a questão Morin, Edgar Morin, educação para o futuro, para o novo milênio. E claro, como não deve também não ter, né? Ideias de Paulo Freire. Então você vai ver muito da pedagogia da autonomia na BNCC. Por isso ela define as chamadas 10 competências essenciais. Essas competências gerais são as competências que têm que ser trabalhadas em todas as matérias. Sempre em sala de aula. E que com todo o planejamento, toda o seu plano de aula, né, que é um planejamento, né, planejamento para a sua aula, por isso que é um plano de aula, você tem que ter a sensibilidade de puxar essa relação dessas competências, que são as competências gerais. Tá? São as 10 competências gerais. Que é o quê? É a relação, por exemplo, do conhecimento. Como assim? Valorizar o conhecimento, entender a realidade, conhecimento do mundo físico, mundo digital, que é uma realidade, né? Então não adianta mais você tem que aprender a conviver com isso. O cara que hoje não tem acesso ao mundo digital, ele está excluído, não é? A relação do pensamento científico, crítico, criativo. É uma outra relação, né, que você tem dentro dessas competências gerais da BNCC. E a relação do repertório cultural. O que é isso? É valorizar diversas manifestações artísticas e culturais. Entender que a arte ela é diversa.
E tem que ter um respeito sobre a arte. Ah, eu não gosto do determinado artista. Ok. Isso não faz do artista, da arte dele, menor. Até porque, meus amigos, normalmente a arte, ela é muitas vezes desvalorizada em sua época, né? E valorizada em épocas futuras. Vamos pensar, por exemplo, no patrimônio imaterial do Brasil, que é o samba. Então, repara bem, eu estou falando de um patrimônio imaterial do Brasil, que é o samba. O samba surgiu dentro da marginalidade. O samba era marginalizado. Então, vamos fazer uma analogia com o mundo hoje, né? O funk, por exemplo, a gente entende o funk hoje ele é marginalizado. Mas um dia, talvez ele possa ser uma relação entendida para aquela época, para aquele momento. Ah, Anderson, porra, não gosto de funk. Enfim, eu também particularmente não gosto. Mas assim, é a relação da valorização. Não é porque você não gosta que não é que não tenha valor. Entendeu? Então, é essa questão do repertório cultural que a BNCC fala. É a questão da comunicação, que é você o quê? Aprender diferentes linguagens. Desde a Libra, língua brasileira dos sinais, até uma linguagem digital, uma linguagem tecnológica, né? Tanto que ele fala, né, na competência 5 sobre a relação da cultura digital, que reafirma essa questão desse mundo conectados em rede, né? Trabalho e projeto de vida. O que é isso? Trabalho e projeto de vida. É valorizar conhecimento e experiências. Então, não apenas uma educação formal, mas uma educação informal. Então, veja bem,